Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Level Up Podcast, episódio número 13, super, hiper, mega especial. Hoje um tema que, se você é mãe, se você é pai, se você tem alguma criança, sobrinho, neto, se você se importa com as suas relações familiares, você não pode perder o programa de hoje, Saúde Mental e Relações Familiares. Com quem, Matheus? Beatriz Gomes é psicóloga, tem mais de 10 anos de experiência aí atendendo pessoas em diversas fases das suas vidas, né? E vamos hoje falar sobre saúde mental nas relações familiares. Beatriz Gomes, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, articulando esse tema que realmente é muito caro para todos, né? Beatriz, prazerzaço estar aqui contigo. A Beatriz já era assim um nome, já antes da gente começar eu já estava aqui, já tinha separado o nome dela, mas a gente trabalhou outros temas, então grande prazer te receber, Beatriz. A Beatriz, como você falou, tem mais de 10 anos, é uma profissional super experimentada, tem essa bagagem técnica, científica e tem uma bagagem também de mãe, que isso é muito legal, né? Então a Beatriz consegue intercalar essas duas coisas, que é o conhecimento materno, né, Beatriz? Sim. Que não se aprende, talvez não se aprende tudo nos livros, não é verdade? Não se aprende tudo nos livros, né? Apesar dos livros serem um certo suporte para a gente, mas a experiência, ela tem algo que ela carrega que a teoria não dá para a gente, né? Então, de fato, muitos anos acompanhando várias famílias, né? Tanto na chegada dos seus filhos, né? Mulheres com momentos de viver a maternidade, entraves, não só dentro do consultório, né? Também já estive dentro de hospital, acompanhando na maternidade, puerpério. Mas, de fato, quando você passa pela experiência da maternidade, você, vamos assim dizer, abre uma outra janelinha, né? E algumas outras coisas, assim, fazem sentidos diferentes. Até só um recorte rápido, né? A minha filha... Eu, antes de me tornar mãe, estive em maternidade, ouvindo mulheres em UTIs, né? UTIs, né? Mães com filhos ali chegando antes do tempo. E a minha filha chegou antes do tempo, né? Ela veio prematura e precisou passar 37 dias na UTI. E aí, toda a teoria, nessa hora, ela não dá conta para te fazer atravessar aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns conceitos, né, do que a gente estudava e de coisas que a gente via acontecer com mães, eu entendi por que aquele fenômeno emocionalmente acontece, porque eu fui altamente afetada por aquilo, né? Então, de fato, como você está colocando, a teoria nos dá uma certa bagagem, mas ela não garante tudo, e a experiência nos dá outra bagagem. E falar sobre saúde mental nas relações familiares. Só para você que chegou aqui de paraquedas, caiu de paraquedas no nosso podcast, essa é uma das ideias. A ideia da nossa... De onde surgiu, né? O podcast ele nasce de um versículo, né? Do versículo bíblico. 1 Tessalonicenses 5:23. Que Deus conserve em paz o vosso corpo, alma e espírito. Então a gente teve essa sacada, eu e o Matheus, a gente falou, a gente precisa trabalhar esses três temas porque a saúde é integral. Nós não podemos cuidar só do corpo, a gente fala isso aqui recorrentemente nos nossos episódios. Nós não podemos cuidar só do corpo, nós não podemos cuidar só do espírito, nós não podemos cuidar só da alma, das nossas emoções. E Beatriz, uma coisa que a gente conversava em off aqui para os nossos ouvintes acompanharem. A propósito, se você ainda não segue lá, siga os nossos perfis, Instagram, YouTube, ative lá as notificações. E a gente conversava aqui em off, né, Beatriz? Saúde mental ainda é um tema, um mito, assim, um tema mal compreendido? Eu acredito que ainda é um tabu, né? Acho que essa palavra se aplica bem, porque a gente varia hoje, né, em termos de concepção do que é saúde mental. A gente tem hoje uma corrente, né, vamos assim dizer, né, na sociedade que até patologiza tudo e quer usar, né, do saber técnico para dar conta de todas as suas experiências ou até para prevenir sofrimento. Isso é um outro ponto que a gente pode até ir falando ao longo
do nosso programa aqui, mas ainda existe sim um tabu muito forte acerca de quando você começa a adoecer mentalmente, você não concebe aquilo como um adoecimento, você associa aquilo como um fracasso pessoal. Então há uma negação muito grande. Então, via de regra, as pessoas demoram a procurar ajuda, elas demoram a aceitar ajuda. Às vezes até dentro das famílias, às vezes ele tem um adolescente que está pedindo suporte, mas a família às vezes entende aquilo não como uma necessidade de atendimento, ou de promoção de saúde, ou de prevenir alguma condição de adoecimento que está se passando, né? Ou entrave que está passando com aquele adolescente. Então, porque a doença mental ela ainda é associada com fracasso pessoal. Então, quando você Fracasso ou fraqueza? Ou fraqueza. Um fracasso ou uma fraqueza, né? E isso é o que ninguém quer se sentir, né? Então, às vezes, a pessoa fica tentando lutar sozinha, tanto que ano passado, a campanha do Setembro Amarelo, um dos temas foi, né, procure ajuda, né? Nossa. Procure ajuda. Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito e tem muita gente que está arrastando muitas condições, né, de depressão, e aí também dentro dos diversos universos, né? Até dentro do universo religioso, né? Vocês trouxeram, né, que essa é uma parte também que vocês conversam. E então, a gente tem ainda esse quadro, né? A pessoa, quando ela chega, primeiro ela não considera que ela vai adoecer, ou ela não consegue conceber que ela adoeceu. O vizinho pode, ele consegue ver a notícia, sempre o outro, mas não é uma coisa que vai acontecer com ele, com o filho dele, com o marido, né? E quando acontece, até trazendo já um recorte, recentemente, né? Não é um recorte da minha clínica, mas da vida mesmo. Um querido, assim, que eu conheço já há muitos anos, uma pessoa mais de 50 anos, né? Nunca teve um episódio relacionado a um adoecimento, a uma urgência psicológica, né? De uma maneira grave, mas depois, conversando com ele, eu vi que já tinha algumas coisas que precisavam já de uma intervenção, né? De um espaço para trabalhar de outro jeito. Um querido, um homem de muita fé, de muita vivência, um missionário. E ele pede socorro, né? A gente se conheceu num tempo que eu estive dentro das minhas experiências, né? Além de já ter trabalhado em hospital, já trabalhei em escola, também já estive em comunidades no interior, num campo social e missionário. E ele estava numa crise, né? Há mais de 10 dias sem conseguir dormir, numa crise ansiosa, agudíssima, crise de pânico, agudíssima, sem conseguir entender, sem conseguir acreditar e conceber, né? Então, precisou de muito acolhimento nosso, né? Ele ficou na minha casa, eu precisei levar ele para uma urgência psiquiátrica já, não tinha condição nem da gente tentar trabalhar de uma outra forma, e foi a partir desse suporte, disso que está a nosso dispor, né? Esse conjunto de coisas, tanto ações, né, da ciência, né, ali precisou de um medicamento para estabilizar, para então ter condições de conversar, de poder processar o que estava ativando toda aquela crise, né? E aí depois, inclusive depois também poder conseguir receber até depois o outro suporte que ele recebeu de amigos que foram. Ele passou uma semana na minha casa, depois ele voltou para a casa dele, teve mais uma semana de pessoas lá junto dele, né, dentro de atos espirituais, né, junto dele. Mas até para ele poder chegar nessa etapa, ele precisou de todo, né, do que você falou, dessas intervenções nessas 3 áreas. Foi atendido psicólogo, psiquiatra, por amigos e cuidado espiritualmente também por outros de liderança. E existe casos em que a pessoa está passando por algo que um psicólogo, um profissional consegue identificar, mas ele não enxerga, ele não consegue ver que ele está progredindo numa situação emocional, num conflito, numa situação que ele vai precisar de ajuda, porque eu percebo também que cada um reage de uma forma. Então, tem pessoas que talvez externalizam mais, né, aquilo que sentem, e tem outras pessoas que, talvez 2 pessoas que passaram por uma mesma situação, um evento traumático, alguma coisa, vão reagir de forma diferente. Sim, né? E às vezes alguém pode dizer que uma precisa de ajuda e a outra não, né? Porque uma externaliza e a outra não, uma reage de uma forma diferente, né? Como é que é isso e como é que a pessoa consegue se perceber? Porque eu posso também estar, nós 3 aqui, e eu dizer, eu acho que o Carlos precisa de ajuda, e quando na verdade quem está precisando de ajuda sou eu, né? Porque não existe também talvez uma dificuldade de se enxergar, né? É uma questão muito boa, porque assim,
Primeiro, claro, que cada um reage de um jeito, e não é porque a pessoa teve aquela mesma vivência, ela vai desenvolver as mesmas reações emocionais ou psíquicas que um outro estava naquela cena desenvolveu, né? Porque, de fato, nós somos únicos. A gente é muito particular. E sabe aqueles jogos de combinação de coisas que você tem uma família, se tiver 10 filhos, tem a mesma bagagem genética, mas a combinação que se cria com cada um é única, né? E ele vai ser único. Então, a gente tem mecanismos de defesa psíquica, porque a vida é dura, né? Tem um autor que eu gosto que ele diz isso. A vida é dura. Muito, né? Ele diz assim, nessa vida, a gente é feito de carne, mas tem que viver como se fosse feito de ferro, porque os impactos, as vivências, elas são muito... você passa, assim, por sofrimento. E aí é um outro ponto, né? Que a gente vive um tempo onde as pessoas querem anular a ideia de que vai ter sofrimento ou de que vai ter dor. E buscar apenas o prazer. E isso tem sido um ponto dificultador de condições de saúde. Já vou deixar aqui o convite para 2, 3. É uma série da Netflix. Mas, veja, quando você diz assim, aquela pessoa pode estar sofrendo, pode estar precisando e não perceber, como que ela consegue perceber? Eu gosto de pensar no seguinte termômetro, né? Não é porque não é qualquer sofrimento que de fato enseja uma intervenção, porque o sofrimento faz parte da vida, entende? Perfeito. Todo mundo sofre. Qual é o sofrimento que precisa de uma intervenção ou de um suporte? Aquele que começa a trazer disfunção para a minha vida. Aquele que começa a atrapalhar passagens minhas. Então, se eu não consigo estar, falando de ambiente familiar, eu chego em casa, eu não consigo dar atenção nunca para o meu filho, eu não consigo nunca estar e dar atenção ou conversar com a minha mulher como eu conversava antes, ou vice-versa. No trabalho, eu começo a não conseguir dar conta do que antes eu dava conta, aquela pressão começa a chegar em mim diferente. Eu começo a perceber não só mudanças, mas disfuncionalidades. Quando você começa a perceber isso já é um sinal amarelo, né? E aí você não precisa deixar chegar no vermelho ou o caldo derramar, vamos assim dizer, para que você então vá procurar uma ajuda, vá procurar entender. Porque aí o que está acontecendo com você? Você está numa disfuncionalidade, mas você não sabe, você não consegue entender por quê. Te é estranho, mas tu não consegue entender por quê. Na primeira semana tu acha que é, sei lá, a virose, na outra semana acha que é meu ferro que tá baixo, não sei o que lá. Tu vai atribuindo, mas não vai passando. Tu toma um remédio, mas não vai passando. Então, num dado momento, você diz, não, algo em mim não tá legal. E eu quero entender. Porque a gente tem mecanismos de defesa que fazem recalques. E aí você não lembra. E aí, quando você entra num processo psicoterápico, por exemplo, você ativa. Essas defesas, elas vão caindo, quem está te conduzindo vai te ajudando a escutar o que nem tu está escutando, o que tu está falando, e ali você começa, sabe aquela brincadeira de ligar os pontos, né? Sim. Então, tem a ver com isso. Sofrimento faz parte da vida, mas não é porque faz parte da vida que todo mundo precisa estar no psicólogo. Eu não concordo com essa frase. E existem pessoas que, mesmo passando por grandes dores, ele de fato desenvolve uma robustez emocional, psicológica, ele tem uma capacidade de resiliência, de atravessamento daquilo diferente, né? Não tem gente que tem um biotipo, um DNA, por exemplo, que dá para ele mais força na corrida, dá para ele mais força numa luta, né? Tem pessoas que isso é uma combinação de fatores e tem muito a ver com a história de vida dele, com as identificações que ele teve, com o repertório que ele teve, o que aquela família deu para ele, que dá, sim, para ele um background diferente e uma robustez para atravessar, às vezes, situações trágicas, né, sem necessariamente precisar passar por um suporte, seja medicamentoso ou seja psicoterapêutico. Legal. É interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, nunca tinha ouvido falar sobre essa perspectiva, que é verdade. Algumas pessoas têm melhores ferramentas pessoais, emocionais, né, até para enfrentar um nível maior de dificuldades e adversidades. Interessante. Agora, eu estava pensando aqui, Beatriz, enquanto você falava sobre a questão das relações familiares, e você falava sobre a questão
vou chegar em casa, eu não consigo falar com minha esposa, eu não consigo falar com os meus filhos como antes. E hoje a gente tem um tema, né, que é o tema da dificuldade de conversas, da dificuldade de diversificar, né, de dividir as dificuldades com o cônjuge, com a esposa, com o marido, ou conversar com os filhos, né? Hoje a gente tem esse problema do celular, né, cara, das telas, e as pessoas estão muito desconectadas umas das outras, né? E conectadas nas telas, né? Sim. E aí, como é que isso tem surgido, Beatriz, nesse contexto familiar, né? Eu até comprei um livro recentemente, ainda não recebi esse livro, que era justamente sobre a geração mais ansiosa de todos os tempos por causa das telas. Então esse livro está em pré-venda, eu comprei, ainda nem cheguei. Ainda não chegou, ainda não recebi. Mas como é que você enxerga isso? Né? Você vem de um início da psicologia, quando você ingressa no universo da psicologia ainda, lá quando começa a faculdade, a psicologia era uma. Sim, sim. Né? Agora, alguns anos depois, a gente falava aqui em off sobre a questão da mudança de perspectiva das doenças mentais, né? Como é que você enxerga isso, Beatriz? Essa vida corrida dos nossos tempos, essa vida multitarefa, e essa vida que cultua a perfeição. Sim. Né? E tem as fugas, a fuga nas comidas, a fuga nas telas, as fugas. Como é que você tem enxergado isso? É bem amplo isso que tu coloca, né? Assim, tentar sintetizar um pouco isso tudo. Mas, de fato, né? Eu entrei na faculdade em 2002. O corte é de 2000, da primeira geração digital. Né? São os nascidos no ano 2000, que é considerado os nascidos na era digital. Né? Então, quem nasceu antes de 2000, quem é da década de 80, né? Ele foi inserido no mundo digital. Né? As crianças de 2000 para cá, que não são mais crianças, né? Sim. Essa geração já tem 24 anos. É por isso que as pessoas dizem, né? Nossa, o bebezinho, ele mexe muito rápido. Nossa, eles nascem muito espertos, assim, né? De fato, eles têm uma fluidez nessa linguagem, nesse universo diferente de quem foi inserido nela, né? E aí, os aspectos mentais, as estruturas psíquicas, elas sofrem influência do tempo, da cultura, do momento que ela está, daquilo que é um supravalor para a cultura que ela está. Né? Então, quando você falava, né, a questão da imagem, né, hoje, de fato, a gente saiu de uma sociedade onde a gente tinha, né, um registro muito mais de palavra, de simbólico, de linguagem, para uma sociedade da imagem, aonde o ter vem antes do ser. E dentro do ter vem antes do ser, eu vou tentando adquirir consistência para a minha vida a partir dos objetos que eu tenho, que eu carrego, ou da imagem que eu apresento. Não só nas redes sociais, né? Isso a gente vê muito forte nos jovens, né? Nos adolescentes, assim. É muito legal atender as várias fases, porque, assim, quando que você tem muita clareza do que está em vigor, do que está imperando como supravalor social, é quando você escuta os adolescentes, porque eles estão exatamente nessa fase de querer dizer de si e saber o que fazer da vida e como eu vou viver a vida, né? E eles querem as respostas deles, porque uma criança ela é muito tutelada psiquicamente, daí a importância da presença e da atuação dos pais na infância e na primeira infância, né? Porque esse tempo, do ponto de vista psíquico e emocional, a criança ela é tutelada, ela é muito o que você direciona, o que você diz. O adolescente ele começa a fazer uma passagem, ele começa a sair o deixar pai e mãe, ele começa isso. E para isso ele começa então a questionar o que contaram para ele, sobre o que é valor, e começa então e buscar as respostas dele. Só que o que a sociedade tem pedido dele? Exatamente essa imagem e essa perfeição. E aí hoje eu escuto adolescentes, assim, que você está diante dele, você vê ele
aquela criatura muito já, assim, bela, harmônica, às vezes numa boa condição social, financeira. Mas o sofrimento dele, a angústia dele, porque ele não tem ou o músculo de fulano, ou ele não tem nariz tal, ou ele não tem um traço específico, onde então tudo mais que ele tem não é considerado, é muito forte. Então até brincava outro dia numa roda, né, que na época da gente, não é que o narcisismo não existia, narcisismo é um traço nosso, a gente tem, né, nosso investimento narcísico. Só que, geralmente, na escola, a galera se dava por satisfeito assim, tá, eu não sou malhadão, mas eu sou o que toca o violão. Então, tô de boa, eu tenho alguma coisa na qual eu vou chegar e eu tô aqui. Eu não era malhadão, não tocava violão, mas eu jogava bola. Pelo menos eu jogo bola. Ou então eu sou aquele que estuda, assim, eu buscava um traço onde eu me reconhecia, um ser. Um ponto de afirmação, de autoafirmação, e aquilo ali levava. Só que hoje não. Hoje, se tu não dá check em tudo, o vazio, a sensação de não consistência, de eu não sou, porque eu não tenho, é muito forte. É muito agudo, né? Eu diria, então, que hoje o adolescente é mais cobrado do que era antes, ou é cobrado mais cedo do que era antes, é isso? Ele é cobrado num ponto diferente. Ele é cobrado Primeiro, ele é cobrado em ser super feliz, porque tem o ideal de juventude. Antigamente, o adolescente, se tu pegar os adolescentes da década de 70, da década de 80, o valor era ter bigode. Ele queria ser adulto. Agora, é o adulto que quer parecer um garoto de 15, de 18. Então, o que tem sobre o adolescente? Isso é muito claro para eles. Eu estou na melhor fase que eu tenho que estar muito feliz em viver. Só que é a fase onde ele está super angustiado, que ele ainda não sabe dizer de uma série de coisas. Ele tem uma máquina potente, mas ele não tem maturidade nem condições de usar ela bem. Que a gente que vai vivendo um pouco mais sabe que esse apaziguamento, ele vai chegar dos 25 para lá. E olhe lá, perto dos 30, e 40 também traz outro marco de maturidade, porque o desenvolvimento de uma determinada área cerebral que permite ser menos impulsivo, que as coisas não vai parecer tudo o fim, que uma coisa não é o fim do mundo, isso é muito depois, não é nessa fase. Só que eles têm uma projeção, inclusive da família, de que eles estejam vivendo e sejam muito felizes. E aí a gente entra então por um outro ponto. Eles têm um apelo de querer fazer muitas coisas que parece que eles estão vivendo muito felizes. E aí a gente tem uma sociedade hoje que, além de... nem entrei no ponto ainda das telas, né? Mas que, entre outros valores, é uma de seja feliz e tenha muitos tipos de gozo, sem limites. Exatamente. E aí eles ficam, então, fazendo e vivendo experiências excessivas que não tem nada a ver com eles, nem com o que eles queriam estar fazendo naquele momento, e aí a gente só tem uma onda de angústia e uma bola de neve. E eu acho que isso é potencializado também pelas redes sociais, isso que tu perguntaste. Eles são cobrados mais cedo e num novo nível. Eu acho que eles se autocobram num novo nível por conta do excesso de comparação, excesso de comparação, permite, dessa vida feliz de internet. Mas veja, não é uma cobrança de eu quero conquistar isso na minha vida, como uma conquista minha, como algo... por exemplo, você tinha um adolescente, às vezes, antigamente mais preocupado com a carreira, com a profissão. Não é que isso ainda não é uma preocupação, mas é uma preocupação muito voltada com o que ele está vivendo agora. Minha vida está passando e eu não estou vivendo. Eu não posso postar nenhuma foto na internet porque eu não tenho uma foto igual fulano que estava numa festa tal. A cobrança veio para isso. Entende? Esvaziou um pouco o sentido de propósito, de futuro, de o que eu vou fazer para o mundo, o que eu vou fazer para a sociedade, qual é a parte do mundo que eu vou consertar, o que eu quero, né? Que antigamente, se você pensar lá atrás, até nas sociedades mais, nos valores mais tradicionais, ele estava dentro da família, ele queria aprender um ofício, ele tinha uma identificação, ele tinha uma identidade a partir daquela família. E hoje a gente tem uma atomização da família, né? Isso eu queria explorar isso aí. Pro nosso ouvinte, traduz aí, tipo pra mim que sou burrão mesmo. Atomização da família, o que é isso aí? Porque você tem hoje você tem uma família onde cada um tem um projeto seu à parte. Caramba, entende? Tem isso aí, cara. Cada um tem um projeto seu à parte. Então,
a gente cria os filhos para, num dado momento, vai fazer um projeto que tu vai lá para o outro lado do mundo, sei lá, vai para não sei o quê. Então, você tem... E até isso, assim, parece até ruim o jovem, né? Ele tem, por exemplo, atendo pessoas que, num dado momento, tem uma família que já tem um legado, que tem um legado empresarial, mas parece um absurdo eu entrar naquele business. Parece que é um fracasso meu, porque eu tenho que ter um lugar fora, assim. Não parece que eu posso encontrar um lugar para mim dentro desse lugar. Então, cada um vai vivendo isolado. Quando você vê, tem famílias que cada um tá num ponto, né? Cada um tá numa parte do mundo e eles não estão ali interligados mais. E aí também tem um outro fator. Como a gente está criando muitos nossos filhos para que eles estejam sempre muito satisfeitos e muito felizes, e a gente começa a não ensiná-los a pensar suas escolhas de uma maneira que também ele possa devolver isso para aquela coletividade, para aquela família, né? Então, por exemplo, o quanto que, hoje é difícil você ouvir uma criança ou um adolescente que ele gosta de falar com o avô dele, ou de ele querer estar com o avô, assim, a depender só se é aquele avô que está ali fazendo ou servindo para ele, né? Mas essa noção de cuidado, de me voltar também para minha família num dado momento, que é uma responsabilidade minha, porque isso é uma troca relacional, sim, emocional, ética de uma família, né? Então, é aquilo, se você, num dado momento, tá lá na tua viagem na Europa, mas se teu pai tá lá, passou mal, assim, é tua responsabilidade, num dado momento, é tu que vai voltar e vai ter que ampará-lo. Mas até que ponto a gente tem trazido e ensinado esse valor, né? Sem parecer que meu pai tá acabando com a minha vida porque ele adoeceu e eu tô tendo que voltar, né? Porque há uma perda dessa ideia de que a gente, sim, é um coletivo. Não é que a gente fica junto para sempre, né? Porque, pelo contrário, você cria, sim, para o filho para ter um legado, para continuar e para pegar aquilo que você fez e ir além, né? Eu até me lembrei de uma passagem que outro dia eu ouvi alguém comentar sobre isso, né? Os poços que Abraão, trazer um exemplo bíblico, né? Os poços que Abraão cavou, eles foram entulhados. Isaac foi e abriu os poços dele, mas ele desentulhou os do pai. Todos os do pai que foi desentulhado. Então você não avança sem sua base de tradição, renegando o seu legado e a sua geração. Só que a gente não tem ensinado esses filhos a estar ligado com isso. Por quê? Porque também a ideia que se tem hoje é que nada mais inclusive há até uma anulação de que o meu pai sabe mais, ou que ele é uma autoridade, né? Há uma tendência a trazer para as relações familiares uma equidade, né? Sem trazer... E aí eu já estou avançando até para outro ponto, né? Que hoje é um ponto para a gente, dos pais que não conseguem dar limite aos filhos e que os filhos governam os pais. E que os filhos decidem tudo em idade muito nova. Muito comum. Por quê? Porque a ideia é um pouco essa, assim. A gente tem anulado essas referências geracionais, uma valorização... A hierarquia dentro da família. Há uma transmissão, né? E há a eu pegar isso, que faz parte da minha origem, é um elemento do que eu vou usar para construir a continuidade da minha história, né? Trazendo, então, essa transmissão e essa continuação da cultura e da família, né? Esse é mais um episódio Level Up no oferecimento de Volare Tech. A sua loja de toda linha Apple, de iPhones, iPads, AirPods, tudo da Apple você encontra lá. Linha Xiaomi, linha Logitech, JBL. Sim. Atendimento em todo o Brasil. Só você buscar lá no Instagram, Volare Tech com I. Tá aí, ó, na tela, Volare Tech. Matheus ainda não é pai, vai ser em breve aí, em nome de Jesus. Mas, Beatriz, para novas famílias, para como o Matheus, assim, a esposa do Matheus, a querida Letícia, para quem quer ser pai ou tá com um bebezinho ali recém-nascido, quais são os pontos de atenção para desenvolver
uma saúde mental nas relações familiares? Eu vou responder isso, mas eu vou retomar um ponto que tu trouxe, que tu disse assim, né, dessa questão de que às vezes a gente está ali, mas não está conectado entre si, porque a gente está conectado com outra coisa, né? O problema do que a rede e do que o smartphone introduziu é que, assim, antigamente tu tinha até um pai ou uma família que estava na frente da televisão assistindo um programa e não necessariamente estava conversando. Mas a televisão, ela ficava na sala, ou ficava ali naquele quarto, ou ficava numa casa. Quando aquela família saía, quando essa família estava no trânsito do carro para ir para um lugar, quando essa família estava levando para a escola, quando essa família estava num restaurante, a televisão não estava lá. Então, eles tinham um ao outro, né? E esse elemento aqui, ele é um elemento que ele te coloca em diálogo com muitos outros e o algoritmo faz com que tu dialogue com tudo que tu quer dialogar. Então, que vai aparecendo para ti é só aquilo que tu tem interesse. Então, isso vai te encurtando na capacidade de dialogar com o outro, de entrar na alteridade, ou seja, em ouvir o outro, em ter paciência de escutar o outro, de ouvir um assunto do que tu não quer ouvir. Perfeito. Tu ouvir a tua mulher falar da amiga dela de não sei o quê, sabe? Tu tá querendo ouvir a notícia do não sei o quê lá do Rio Grande do Sul, de alguma coisa que tá acontecendo. Tu não quer aquilo. E quando tu fica extremamente exposto àquilo, tu fica sempre dialogando com aquilo que tu viu, com aquela notícia, com aquela fala. E aí você vai se perdendo. Literalmente, você vai se perdendo do outro, né? E aí você vai perdendo, inclusive, intimidade, você vai perdendo os ganchos de conversa, vai sendo mais difícil, então, abrir o coração, porque a gente não abre o coração assim de bate-pronto. Às vezes a gente tá aqui, começa a conversar de uma coisa do dia até que chega num ponto e aí você traz, nossa, eu tenho me sentido assim, ou as coisas têm acontecido assim, né? Então, sim, e isso, quando a gente traz para a paternidade, para a maternidade, isso é mais assustador quando você está falando de crianças, porque a verdade é que, tô com meu filho, mas eu tô bem aqui com o celular. Nossa. Então, assim, alguém me mandou mensagem, filho, pera rapidinho, eu tenho que responder essa mensagem, né? E aí, eu tô, mas eu não tô. E na infância, né, e já vindo pro Matheus que vai ser pai, na infância, a presença, que a gente fala muito, né? É preciso ter uma presença, mas é mais uma qualidade de presença do que quantidade. Mas no teu filho muito pequeno, tu precisa de quantidade, tu não precisa só de qualidade. Tu precisa de uma quantidade aí, na quantidade, né, de que é todo o tempo só com esse filho, né? Mas para uma criança de 2 anos, se tu consegue estar com ele realmente só uma vez por semana, a passagem de tempo para alguém de 2 anos, de uma semana, é extremamente longa. Não é a mesma coisa de um adolescente que tu encontra, sabe? Então, a presença, né? Você primeiro entender que quando você se torna pai e mãe, você está abraçando um ministério, você está abraçando algo que vai pedir coisas de você, que vai pedir sacrifício, que vai pedir entrega. Não é só o sono que tu vai perder. Sim, tu vai às vezes parar de ir na tua bola lá, porque agora tu tem aquele teu filho bem ali, que tá naquela fase que precisa mais da sua presença. E aquela esposa também precisa da sua presença, para poder sustentar a maternidade dela. Uma ideia de que a mãe sustenta sozinha a maternidade. Não, assim, ela sustenta a partir de alguns outros, de uma comunidade, e a figura paterna é fundamental, né? E aí, assim, a gente, quando você decide ter filho, você precisa entender o que você está abraçando. Que é isso, é uma entrega. É um sacrifício. E eu não posso querer ter isso e manter tudo mais do mesmo jeito. E é isso eu vejo muito nessa geração de hoje. Ele quer ter filho, mas ele quer continuar com a mesma rotina dele de atividade física, de treino, as mesmas viagens, as mesmas coisas. Aí o que vai acontecendo? Ou eu vou terceirizar muito os cuidados dessa criança,
onde eu nunca vou estar só, porque eu sempre preciso de um outro para fazer ou para me permitir fazer outras coisas. Ou vai botar a culpa no filho por não estar fazendo as mesmas atividades. Ou você vai, então, começar a ficar numa condição emocional mais irritadiça, mais amargurada, responsabilizando o mundo por aquela mudança, mas não entendendo que isso foi uma escolha que você fez, né? Então, essa noção também, né, de que a vida e que a relação com o outro pede entrega, renúncia, sacrifício, desde o diálogo, né, de eu renunciar, eu queria continuar vendo aquilo, eu cheguei em casa agora, não vou, depois quando eu estiver sozinho no carro eu vou ver isso, e eu fazer esse esforço de uma renúncia, desde essa pequena coisa, a outras renúncias como estar ali, não ir para determinadas coisas porque naquele momento não cabe, porque eu estou com um bebê pequeno. Exato. Isso é fundamental, né? Além, obviamente, de um diálogo, porque conversar e conversar com o filho é um exercício desde bebê, né? Tem crianças, inclusive, que elas desenvolvem alguns atrasos de linguagem, por exemplo, porque não se conversa, né? Se acredita que eu não preciso conversar com o bebê, como se o bebê não entendesse, né? E, na verdade, é o contrário. O bebê, ele vai entendendo o afeto que as tuas palavras carregam. Ele não entende o significado, mas um bebê sabe se você está falando com amor ou se você está falando zangado. O afeto que as palavras carregam, ele sabe, ele discerne e entende muito bem. E é porque você fala com ele que ele vai falar. Então, quando você deixa de falar, né, de contar para um filho, né, ou de chegar, oi filho, papai chegou, lá, como é que você tá? Isso vai criando já ganchos, links emocionais. Esse filho vai vendo o teu olhar sobre ele, a tua abertura para partilhar a tua vida com ele. E quando ele começar a falar, você vai agora também caminhar para um outro exercício, que é aprender a escutar. Né? Aprender a ouvir o que aquele filho está te dizendo, o que ele está sinalizando. E isso, ao longo dos anos, isso vai só crescendo, né? Tanto que quando chega na adolescência, uma grande dificuldade dos pais, onde os pais às vezes comem bola, pai de adolescente, né? Porque é difícil você se dar conta que seu filho cresceu. E às vezes você está sempre ainda numa posição muito pedagogizante. E ali já ele está numa fase onde ele precisa ser ouvido. E você precisa, então, começar a conversar com ele de um outro ponto, reconhecendo o momento que ele está, reconhecendo a palavra dele, reconhecendo o que ele vai construindo, a visão dele da vida, né? É uma dor muito grande dos adolescentes, quando eles estão no consultório, assim. Mas eles não escutam, ou não entendem o que eu estou dizendo, né? Às vezes, entre outras coisas, tem a ver com isso, assim, do momento de poder validar e escutar, não estar ali sempre querendo ganhar a discussão, ou sempre querendo ser pedagógico, ou sempre já tendo a resposta. Às vezes ele está compartilhando o conflito dele lá com o amigo da escola. Aí tu já quer dizer o que ele tem que fazer, como ele deveria fazer. Quando ele tem 6 anos, ele ama que tu faça isso. Mas quando ele tem 13, não. Aí ele já quer ser ouvido um pouco mais, ele acha, não, nada a ver isso que papai falou, que mamãe falou. E aí, para eu poder construir com ele, eu vou precisar escutar ele, né? Então, assim, tem esses elementos de presença, de escuta, de sacrifício, de abertura, né? Para dilatar a sua vida para receber aquele filho. Não sei se eu consegui responder. E aí tem uma disso que tu tá falando, decorre uma outra situação que eu tenho curiosidade. Tem lá um adolescente que ele tá com esse tipo de conflito, tá enfrentando isso, não é ouvido, não é entendido, não é compreendido, ou pelo menos ele não se sente assim. E aí, como é que é para essa pessoa? Porque uma coisa, deixa eu ver se eu consigo formular bem a pergunta. Uma coisa é um conflito meu comigo mesmo, ou de como eu me sinto, como eu me enxergo, ou do que eu estou enfrentando. Outra coisa é um conflito meu, né? É um conflito meu, mas que está sendo gerado dentro de um contexto que tem ali outras 5 pessoas na casa, tem outras 4, 3 pessoas na casa, e que, de certa forma, esse conflito é gerado pelo comportamento dessas pessoas. Como é que é para um adolescente reagir a isso? Como é que é para um adolescente que não tem a mesma maturidade, não tem a mesma cabeça, ele talvez nem tenha ainda a capacidade de chegar para o pai dele e falar de uma forma clara, comunicar aquilo que ele está sentindo, né? Como é que é para um adolescente conviver e enfrentar isso dentro da família? No caso, deixa eu ver se eu entendi, Matheus, é quando esse adolescente ele tem algo que aquela família vai fazendo que efetivamente traz um problema, um peso para ele. Como é que ele vai voltar para casa com
não sei como é que tu chama, patologia, enfim, sendo uma que, questão. uma questão, sendo que, na verdade, quando ele chegar na casa dele, ele vai encontrar o causador daquela questão. Ele vai encontrar uma família que, de certa forma, aquela família que está gerando ou impulsionando ou aumentando uma questão que ele tem interna. Então, primeiro, é importante que a gente possa entender a potência de cada sujeito, né? Ele tem uma... Todo sujeito, independente da condição que ele esteja, ele tem uma capacidade de reagir ou encontrar um caminho para lidar com o sofrimento, seja um sofrimento que foi causado, né? Ou mesmo um sofrimento que, além de estar sendo causado, também tem elementos dele. A posição dele sempre é possível encontrar alguma variação de posição. Principalmente quanto maior ele é. Quanto menor ele é, não. Né? Tanto que por isso que a proteção com a infância, né, ela é diferente, né? Porque a criança ela fica muito, muito vulnerável. Né? Ela não tem muita possibilidade de reagir, de falar ou de expressar. Né? Mas, assim, uma coisa que a gente trabalha muito com os adolescentes, primeiro é ele conseguir entender o que está acontecendo e ele conseguir falar, ele conseguir ser assertivo na fala dele para os pais. Porque tem algumas reivindicações deles que, de fato, não vai se sustentar, né? Algumas coisas que ele quer, eu quero que meu pai me deixe viajar com os meus amigos. Eu sofro muito porque ele não me deixa viajar com os meus amigos e todos os meus amigos viajam já. A gente tem 14 anos e eles viajam lá, mas meu pai não confia porque não quer que a gente entre no carro. Entenda, essa não é uma questão que ele pode atropelar aquele pai, por mais que seja uma questão dele, porque tem uma questão de um princípio de proteção daquele pai com ele. Ele precisa compreender isso, ele precisa saber comunicar e conversar isso com o pai, e às vezes, quando eles conseguem conversar, por isso que o diálogo é um dos elementos promotores de saúde mental dentro da família, às vezes quando eles conseguem conversar francamente, ele consegue entender o coração do pai dele. Ele consegue entender por que o pai tem aquela ação que para ele está significando um problema, né? E às vezes por ele desabafar e o pai poder dizer assim, eu entendo, filho, mas deixa eu lhe dizer porque essa é a minha questão. É essa. E ali eles se apaziguam. Isso quando a gente não está falando de uma coisa grave, né? Quando a gente está falando de uma questão cotidiana, relacional, né? Quando a gente tem outras coisas, tem gente que tem famílias que são violentas, né? Ou ele vê uma violência, às vezes não é com ele, mas é com um dos pares familiares, né? Com um dos pares parentais ali. Ali ele precisa, e ele não necessariamente pode, né? Fazer com que ele não tenha poder de mudar necessariamente o pai, ou de fazer o pai sair de casa, ou se for a mãe, né? Ele vai ter que encontrar um caminho, né? De continuar a vida dele, né? Encontrar formas de se defender daquilo, continuar a vida dele e também entender o que é que não é para ele resolver, que é dos pais dele, né? Então, assim, eu estou tentando pensar casos, mas assim, é muito variável isso, a possibilidade de como ele lidar. Só que todo problema do adolescente é difícil que não tenha um componente que tenha a ver com ele, com a fase dele, né? Então, o trabalho com ele muitas vezes é esse, é fazer ele entender ele, o que está acontecendo, o que ele está projetando para o outro que não é do outro, mas é dele, e que caminho de responsabilização ele tem que ter diante daquilo. Até porque, então, é um ponto que a gente faz muito. A gente convoca ele para crescer, né? Tu não está crescendo, tu não quer mais liberdade, né? E aí eu me lembro daquela frase lá do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Você quer liberdade, então tem responsabilidade, e dentro disso, no mundo adulto, é isso, assim, você não está sempre satisfeito, nem as coisas são feitas só do jeito que você quer, na hora que você quer. Você tem que comportar, esperar, e no momento certo tu vai poder viajar com teus amigos. E uma coisa também que a gente sabe, né? A perda de referencial dentro das famílias. Então, essa questão, ela me parece que é uma questão de extrema importância, de pelo menos saber que um dos problemas, uma das causas de problemas de saúde mental no âmbito familiar é a falta de referência entre as personagens de uma família, né? Pai precisa ser pai, mãe precisa ser mãe, filho precisa ser filho. E toda vez que essas personagens elas acabam se confundindo, você pode ter certeza
que vai dar problema ali, né? Então, filho precisando ser pai dos pais. Papéis Ser invertidos. pai dos pais. Isso é complicado, velho. Pai, mãe precisando assumir a função de pai porque o pai ele não é pai. Então, me parece que a gente precisa voltar realmente, fazer uma análise mesmo nossa, da nossa família, do que a gente quer construir, né? Então, uma coisa que eu até posso dar um depoimento aqui, até extremamente pessoal isso, eu falei para mim mesmo, eu falei, olha, eu não quero repetir na minha família os erros que tinha na família dos meus pais, enquanto eu era criança. Então, isso é um raio-x nosso. Você que está aí, você que está construindo a sua família, você que está aí, início de casamento ou com os primeiros filhos, faça um raio-x aí, cara, o que eu vivi lá, o que eu via lá que não dava certo, eu não quero repetir aqui, eu não posso repetir aqui, né? Tem algo que eu aprendi aí e tal, e eu levo isso para mim, eu falei, eu não posso entregar para os meus filhos as coisas ruins que eu vivi. Eu não posso entregar isso. Né? Não quero dizer aqui, Beatriz e Mateus, que eu vou poupar meus filhos de passar pelos sofrimentos, da dificuldade. Não é nada disso. Uhum. O que e aqui é meu ponto, e eu já vou te passar a palavra, a minha intervenção muito humilde aqui, muito humilde. Na perspectiva de Beatriz, não falta essa referência hoje em dia, né? Dentro das famílias, não falta essa referência de pai, o cara ser pai, velho, você é pai, a mulher ser mãe, o filho ser filho, né? Você falou ainda agora de filho querer comandar pai, né? Como é que você enxerga isso aí? Eu vejo isso e de uma maneira bem alarmada, que a gente discute, né, no meio acadêmico, né, em alguns nichos, que a gente está exatamente num tempo de transição, que a gente não sabe ainda o que vai ser depois. E o que vai vir de estrutura psíquica da geração que está vivendo essa mudança de referencial. Porque antes a gente tinha uma sociedade com referencial patriarcal, onde, a partir da figura do pai, né, tinha um papel, a mãe tinha um papel. O avô também, rapaz, eu cheguei na casa de vovô, não falo alto, não falo palavrão aqui dentro, não tinha um negócio desse? Tinha uma série de coisas relacionadas, assim, tinha uma organização da cena familiar e a sociedade também confirmava isso. Por exemplo, não se questionava que você tinha que dar limites para a criança, hoje se questiona. Ixi! Né? Hoje você tem corrente. Se você não questionava que você tinha que criar um filho. Tem pais que vão na escola brigar com a escola, porque a escola tá botando limites. Não, tem pais que brigam com o coleguinha. Diferente. Como se o coleguinha tivesse atingido ele. Olha só. E isso nos faz perceber exatamente o nível de perda de lugares. Olha só. E aí você vai hoje, né, para jogos. Se você for para alguns jogos, inclusive de interclasse, né? Tem pais brigando. Meu Deus. De arquibancada. Olha com só. Outros de times. Por quê? Porque é isso, assim. Tem um colamento e uma projeção sobre aquele filho, né? Extremamente narcísica, onde eu me perdi. Que, assim, eu não entendo que eu tô ali. Não é para viver a vida do meu filho, nem para ser o amiguinho do meu filho, né? Nem para deixar ele super satisfeito, para eu sentir que ele me ama muito, né? Porque se eu estou preso em tudo isso, eu não consigo operar para esse filho coisas que eu preciso operar. Como o não, o sim, o porquê isso e porquê não isso. E fazer ele entender a singularidade dele, que ele não necessariamente precisa ir nesse movimento de manada. Então, a gente tinha uma sociedade que tinha uma referência patriarcal, o pai tinha uma função de transmitir determinadas coisas, a mãe tinha uma função de transmitir determinadas coisas. Hoje, não. Como esses papéis se confundem, e inclusive as mães, elas estão vivendo vidas semelhantes ao que os pais também viviam, a gente tem, às vezes, essas crianças, né, esses filhos, com uma ausência muito grande, às vezes, das figuras paternas. Assim, eu não quero deixar de comentar o que você diz, né? Que você disse assim, a gente
num dado momento, eu olhei para a minha história e disse aquilo que eu ia carregar para a minha família e o que eu não ia carregar. Né? Isso não é negar a nossa história, nem negar o nosso legado. Pelo contrário, é ter um conhecimento tão profundo e consciente dele, aonde eu sei o que eu transmito e aquilo que não precisa. Assim, precisa redimir, porque a gente tem identificações, mas a gente precisa manter as identificações boas. Né? E não as identificações. Negar o passado, não negar. Nem negar. Reconhecer, existe, mas eu decido não levar mais para frente. Mas acontece muito, sabe, Carlos? Acontece muito de famílias repetirem sem se dar conta, porque nunca resolveram as suas questões em relação à sua família, ele repetir aquilo com o filho. Isso é verdade. Isso é muito forte. Padrão, então, por exemplo, é uma repetição de padrão. Então, por exemplo, mulheres que tiveram dificuldades com suas mães, ao ter uma menina, isso vai ser reatualizado Já ali. vi isso aí. Se ela não procurar entender e compreender aquilo, porque existem aspectos em nós que são inconscientes, nem tudo é consciente. Tudo isso que a gente está falando aqui, muitas dessas coisas acontecem de maneira inconsciente, nem tudo é pensado. E às vezes quando ele está ali falando, que ele diz, meu Deus, eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe fazia. Que foram abandonados por homens que foram abandonados por seus pais, abandonam seus filhos. E às vezes não abandonam. É complicado, e às vezes o abandono não é necessariamente sair de casa ou romper um casamento. Às vezes é um abandono afetivo estando dentro de casa. Ele não se implica. Emocional, ele não se envolve, ele não participa, cria aquela armadura de não, que é homem, eu não me envolvo com isso. E terceiriza ou joga na costa da mulher a responsabilidade. Ou mesmo deixa que o avô faça a função que é dele, às vezes o avô da outra parte, né? E a gente precisa fazer essa autoanálise, a gente precisa fazer, olha, esse padrão aqui é saudável. Acho que esse tema aqui, o título, né, do episódio, saúde mental, é saudável? Acho que essa que é a resposta. Porque, de fato, a gente falava aqui ainda há pouco, no início, não existe um modelo, um padrão. Essa família aqui deu tudo certo, é a família perfeita, eu vou replicar na minha, nas outras. Não existe. Mas a pergunta é, isso é saudável, né? Agora... eu costumo dizer uma coisa, Carlos, tu não tem a receita, né? Tu diz assim, a criação de filhos ou vivência de família não tem uma receita única. Não tem uma receita única, mas existem princípios. Todo bolo para ser feito, tu vai precisar de ingredientes, tu vai precisar processar os ingredientes e tu vai precisar cozer de alguma forma aqueles ingredientes. Se tu vai usar, que tipo de ingrediente tu vai usar naquele bolo, que tipo de ferramenta tu vai usar para processar, se é um liquidificador, se é uma batedeira, se é a mão, se é a colher de pau, onde é que tu vai cozinhar, se é na airfryer, se é no forno, se é no fogão a lenha, onde quer que seja, né, são princípios. Então, a educação de filhos, uma família saudável, ela tem princípios nos quais, para aquilo acontecer, ele precisa estar posto. Então, numa família, né, como pais, por exemplo, a gente precisa dar para filhos segurança e saúde. É um ponto. Você precisa dar para ele uma transmissão de ética sobre a vida, né? Você vai dar a ética, qual referencial de ética você vai dar, de como você vai dar ali, do teu referencial moral. E você precisa dar para ele limites. E você precisa também gerar nele independência, porque senão você não vai gerar um adulto com dependência. Isso é um outro problema. A gente vê, às vezes, muitas famílias que eles têm filhos, mas eles não são pais, porque eles ainda estão numa condição psíquica de filhos. Então, eles não conseguem operar para os filhos o que um pai precisa operar. Não só eles estão ainda de guarda-chuva financeiramente da família, mas muitas vezes da família, né? Dos avós, mas também emocionalmente. Então, não temos receita, mas temos princípios. Temos bases às quais elas devem estar postas, ainda que ela vá variar de um contexto para outro. Que massa, perfeito, excelente, fantástico. Beatriz, a gente está quase caminhando para o final, episódio bom é esse que passa rápido. Eu olhei aqui no relógio, até achei estranho. Não, meu Deus, esse relógio está errado. Eu olhei para o outro, infelizmente. Mas a gente está quase. Mas eu queria só te dar a oportunidade de um tema que é muito importante. Eu acho que nós não podemos
encerrar esse episódio. Já fica aqui o convite, não, de fato, não é brincadeira não, para outras oportunidades, caso você consiga encaixar na sua agenda e tenha disponibilidade, nós ficaremos muito honrados, de fato, de coração mesmo. Mas eu acho que a gente não pode encerrar esse episódio sem falar em um ponto que nós comentávamos aqui em off, que é a questão de esconder ou ter vergonha de possíveis problemas de saúde mental. A gente tocou nesse ponto lá no início, acho que começamos por ele, mas não tivemos a oportunidade de dar uma atenção especial. Eu queria voltar, Beatriz, porque talvez seja uma circunstância do nosso ouvinte, do nosso seguidor. Talvez seja, talvez ele esteja passando, ela esteja passando por um ponto, esteja pensando que é fraqueza, como você falou, fracasso, esteja com vergonha de pedir ajuda para alguém, esteja com vergonha de conversar com alguém, ou esteja com vergonha de pedir uma ajuda profissional e ficar estigmatizado. Ah, mas eu sou um líder não sei da onde, eu sou um cara que ocupa um cargo tal, eu sou um líder religioso, que vão pensar de mim? Eu acho que esse estigma, ele só atrapalha, né? Beatriz, como vencer esse estigma, né? Eu quero fazer uma pergunta muito prática. Existe uma barreira que às vezes a sociedade coloca, às vezes a própria pessoa coloca, uma barreira de medo, de vergonha. Como que o nosso ouvinte transpõe essa barreira? A primeira coisa que você pode já receber para superar isso é entender que você é humano. E a condição humana, ela é uma condição de fragilidade. Isso não tem a ver com porque você não está conseguindo, né? A gente falava disso. A ideia é muito de que porque eu estou me sentindo assim é porque eu estou sendo fraco, ou porque eu não estou tendo força ou determinação para superar ou sair daquilo. Você é humano e tudo que é humano não lhe é indiferente. E o humano, ele tem uma parte frágil, ele tem uma parte, né, dentro de uma linguagem de uma ética cristã, ele tem uma parte caída, né? E enquanto a gente estiver aqui, nós estamos suscetíveis a qualquer coisa de um adoecimento, não só no campo físico, mas também no campo mental. Isso que eu acho interessante de se pensar. Ninguém se culpa porque, sei lá, está com uma gastrite, ou porque está com uma inflamação numa articulação, né? Dentre outras coisas, mudanças de hábito, mas você sabe, é passível de acontecer. É passível de acontecer de você adoecer nas suas emoções, no seu psiquismo, porque são muitas as ondas de convocações e de perdas que a gente tem ao longo da vida, né? Em todas as fases. Em todas as fases você passa por perdas que você precisa se reacomodar. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é isso. Lembra que eu falava no começo, né, do caso de um amigo que chegou na minha casa, e uma das falas dele foi, num dado momento, assim, por que eu não vim antes? Olha só. Ele literalmente estava para ter um surto, porque ele estava mais de 10 dias sem dormir. Clinicamente ele estava numa borda. Ele estava numa borda. E uma das falas dele foi, por que eu não cheguei antes? E aí quando você chega antes, e quando você chega e você vê e cai, né, essa ideia toda, e você é cuidado, você recebe o que você precisa, e você também recebe um cuidado que te permite reagir no que vai ser necessário você reagir, porque sem aquilo você não vai. Às vezes, né, também quero colocar isso dentro do universo cristão, né, que muitas vezes a pessoa está ali fazendo muitos atos no campo do espírito para tentar lidar com aquilo, e ademais seja um componente essencial da vida, porque a gente não se divide, onde é que começa o espírito, onde é que começa a alma, né? A gente não sabe direito ali, a gente é tudo junto.
Mas é como se fosse assim, às vezes a pessoa ela tá com um diagnóstico, ele vai ter que fazer uma cirurgia do coração. Ele pode pedir para que ele tenha uma cura milagrosa, sim. ele pode viver essa experiência, pode, mas em muitos casos não vai ser esse o caminho dele, ele vai precisar passar por uma cirurgia. E não necessariamente ali... vai faltar fé para ele, vai faltar fé muito para pelo ele. contrário. E aí, assim, se o problema tá no teu corpo, no teu físico, né? Tu vai fazer uma intervenção no teu físico. Tu não vai ficar só numa intervenção no teu espírito, só numa intervenção, né? Então, se você começa a ver que você tá vivendo uma apatia, uma falta de prazer em qualquer coisa que antes te dava prazer, se você vive uma condição de tensão interna, que você sente que você nunca descansa, às vezes a gente começa a somatizar, né? Tem pessoas que vai tendo outros sintomas no corpo, são formas de você escutar que você está adoecendo. Isso. Você não precisa chegar até uma doença autoimune, que existem doenças autoimunes que têm um forte componente psíquico, né? Faz parte do protocolo do tratamento dela, acompanhamento psicológico, porque você sabe que tem um fator, né? Então, você não precisa chegar nisso. E esse é o ponto, né? Sabe aquilo de quem chega antes, ele consegue superar e avançar mais, né? É dentro dessa perspectiva, né? Se você chega antes de você você não conseguir levantar, é melhor. Então, se acolha nesse sentido, né? Se escute, se perceba, não ignore os sinais, não faça vista grossa aos sinais e entenda, isso tem a ver com a sua condição humana. Perfeito. E tenha pessoas disponíveis com quem você pode contar, né? Você não vai contar esse tipo de problema para qualquer pessoa, mas eu tenho certeza que nos teus relacionamentos existe pelo menos uma pessoa com quem você pode se abrir, com quem você pode conversar, para quem você pode pedir ajuda. Mas não tem. Carlos, você não conhece minha realidade, mas tem profissionais. Tem pessoas que estudam, que são éticas, que têm uma bagagem que podem te ajudar. A Beatriz é um exemplo e tantos outros profissionais. E a propósito, vamos deixar todos os contatos aqui da Beatriz na descrição desse episódio, a clínica da Beatriz, os contatos da clínica. E aí fica aí, procure, né? Transpõe essa barreira do medo e da vergonha. Beatriz, nós agora de fato estamos chegando ao final. É hora de dar tchau. Passou muito rápido, mas temos muitos ensinamentos. Eu costumo dizer que os melhores episódios aqui nossos, eles têm duas características. A primeira é que passa muito rápido, esse aqui passou voando. E a segunda é que a gente sai aqui da bancada aprendendo muito. Eu e o Matheus. E esse aqui foi um dos que a gente mais aprendeu. Obrigado pela tua disponibilidade, pela tua entrega. Mas eu quero te dar a oportunidade para deixar uma mensagem de impacto aos nossos ouvintes e seguidores. Eles estão aí disponíveis e eu quero te dar essa oportunidade. Então, acho que quando a gente pensa em saúde, né, saúde mental, dentro, não só para um indivíduo, né, mas para ele em família, a gente falou que tem sofrimento, a vida tem sofrimento, mas tem o que eu posso fazer para minorar e viver e atravessar esses sofrimentos de uma maneira mais como é que eu posso colocar? De uma maneira menos submetida àquilo, né? Onde você está ali como um guerreiro que consegue continuar lutando apesar da guerra que está se colocando e vencendo as guerras. E os aspectos da saúde mental, da saúde psíquica, da saúde afetiva, eles são uma grande armadura para você, né? Se sabe de muitas ações promotoras de saúde. O cuidado consigo, o cuidado com as suas relações, não se isolar, poder ter relacionamentos, sonhos, se conhecer. Tem muitas ações que podem ser feitas para que você esteja atravessando essa vida
de uma maneira mais plena, de uma maneira mais que dá prazer de viver, né? Tem muita gente que tem uma fala pessimista da vida. Eu acredito que não. E olha que eu já passei por muita coisa nessa vida, né? Já passei por muitos impactos, muitas guerras. E em alguns momentos eu já até ouvi pessoas que em condições semelhantes disseram: essa pessoa surtou, essa pessoa desistiu, essa pessoa não suportou. Mas uma coisa que eu acho que por isso eu também trabalho com isso, né? Eu acredito no que a vida tem de bom para nos dar. Então, eu queria colocar essa semente em você. Primeiro, que você pode e deve viver melhor se você está aí e não está sentindo que a vida está valendo a pena, se você não sente que você está cumprindo nessa vida com algo especial. Isso você pode encontrar. Você tem vários caminhos para isso. Se você estiver numa condição adoecida, o profissional de psicologia é um desses, né, que pode te ajudar, mas se não, você tem a sua família, você tem outros nichos comunitários. Se você é alguém que está dentro de uma igreja, você pode procurar alguém que é de referência para você. O ponto é, não se isole, não fique sozinho, não se cale, né, e use tudo que você tem para cumprir com, vamos assim dizer, o propósito da tua existência, que tem sim um propósito bonito para se viver. Maravilha, show de bola. Show de bola, Matheus. Obrigado, gente. Matheus, obrigado. Valeu, Carlos. Obrigado também, Beatriz. Como o Carlos já falou, esse episódio foi maravilhoso. A gente com certeza aprendeu bastante. Não tenho dúvida que o pessoal também que está assistindo a gente gostou bastante desse episódio e vai encaminhar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, seu parente que está precisando ouvir também e aprender um pouco mais. Pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aqui seu comentário, sua curtida e também encaminha lá o link para os seus amigos, beleza? Valeu! Valeu!